Glória a Deus. Convido os irmãos para nós fazermos uso da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos falar mais um pouco aqui hoje sobre unidade doutrinária. Eu já falei aqui numa terça-feira algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 em diante. Vamos estender até o versículo 18. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento, pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora eu digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado vós em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu nome fostes batizado. E eu batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se eu batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que eu não faça vã a cruz de Cristo, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Podemos dizer amém? Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade, de nos reunirmos aqui na casa do Senhor e poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, unidade doutrinária. Paulo escrevendo para esta igreja tão importante no mundo antigo, que estava na cidade de Corinto, na Grécia, capital da província romana da Acaia. E Paulo, provavelmente, nessa cidade, ele também escreveu mais 3 cartas, que são as cartas aos romanos e também as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, provavelmente quando ele estava na cidade de Corinto. E essa cidade de Corinto, só para os irmãos terem uma noção do assunto, era uma cidade extremamente complexa, porque ali existia muita idolatria e muitas escolas de filosofia, com várias linhas filosóficas. Então ali, o pensamento filosófico, ele estava em evidência. E isso também acabou por se instalar no contexto em que a igreja estava. E o que tem isso, pastor Mauro? É pecado a gente pensar? Claro que não. Até porque nós somos seres pensantes. Ninguém de nós aqui, como eu já disse para os irmãos, são como robôs ou automóveis que foram feitos em série. Nós somos seres pensantes e cada um de nós somos indivíduos. Não existe nenhum ser no mundo igual você, irmã Roberta. E não existe nenhum ser no mundo igual a Andréia. Todos nós somos distintos de outras pessoas. A nossa íris está dentro do nosso olho, ela é diferente, distinta de qualquer outra. Alguns bebês que são gêmeos, idênticos, eles podem ter a impressão digital igual, né? Mas
a íris dentro do seu olho, não, que é o que faz a gente distinguir as cores. Isso já é utilizado em muitos lugares para poder identificar as pessoas. Então, irmãos, não é pecado pensar, e eu vou dizer para vocês que é muito difícil, mais difícil do que nós imaginamos, que nós possamos pensar igual em muitos assuntos. Em muitos assuntos nós pensamos diferente. Um dia, em uma das cidades também que eu passei pastoreando, eu chamei um casal que tinha lá já há muitos anos que eles moravam lá. Esse irmão era presbítero ali há muitos anos já. Ele está lá até hoje. E ele, como era presbítero há muitos anos, eu já fazia uns 3 anos que estava lá, observando ele como obreiro, como ele trabalhava, a maneira que ele se comportava, o testemunho que ele dava na rua, o testemunho da sua esposa. E aí eu disse para ele, chamei os dois e disse, eu estou pensando, irmão, eu vou para São Paulo agora, na semana que vem, nós vamos com o ministério, e eu estou pensando de separar o senhor para o trabalho de evangelista, para ser ministro do evangelho. O senhor já é um presbítero há muitos anos. E aí ele falou para mim, abaixou a cabeça assim, e disse, pastor, não vou poder aceitar. E aí eu disse para ele, mas por que, irmão? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, eu não ia falar, mas a minha esposa falou que eu deveria falar para o senhor, né? Se fosse isso, que eu já estava um pouco desconfiado. É que eu não vou poder aceitar porque eu não penso igual ao senhor em muitas coisas. Tem coisa que o senhor pensa que eu divirjo, eu tenho divergência com os seus pensamentos. E aí eu disse para ele, mas é só por isso, irmão? Ou tem outra coisa? Ele, não, é por isso. Eu falei, então o senhor pode ficar sossegado. O senhor pode preparar sua mala, suas coisas, que nós vamos para São Paulo, e o senhor vai ser separado. Porque se o senhor dissesse para mim que o senhor pensa igual eu, o senhor estaria mentindo e eu não iria separar o senhor. Aí ele ficou feliz, irmãos, e ele preparou a mala dele, a esposa dele orou ali conosco, e ele foi consagrado ao ministério, está lá até hoje. Agora, existe uma coisa, irmãos, que nós não estamos autorizados a pensar diferente, e isso se chama doutrina bíblica cristocêntrica. Nós precisamos pensar igual, porque a Bíblia, ela mesma se interpreta, e não há possibilidade nenhuma de que a Bíblia, nenhuma doutrina, ela traga 2 tipos de ensinamento. Quem faz isso são os homens que deturpam as escrituras, ensinam as pessoas erradas. E eu ouvi um pregador que nós ouvimos nessa semana, e ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, se você está numa igreja, aonde as pessoas que congregam ali despregam aquilo que o seu pastor prega, essa igreja é uma igreja desgraçada, ele disse. Essa igreja nunca vai prosperar, porque essa igreja é reino dividido, e o próprio Jesus disse que um reino dividido não fica de pé. Foi Jesus que disse isso, que ensinou. Então ele disse, nunca despregue aquilo que o seu pastor está pregando, se você tem convicção que ele é um homem de Deus, e que realmente Deus revela a palavra ao coração dele. Então, irmãos, quero falar com vocês hoje, um pouquinho, sobre isso. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que nos traz um ensinamento muito eficaz sobre essa questão, porque ali existia alguns grupos que estavam divididos dentro do contexto da igreja. Pelo menos 4 deles, né, que nós lemos aqui, eu acredito que tinha até mais. Uma igreja extremamente forte, poderosa, porque tinha muitos dons espirituais ali. Alguns teólogos acreditam que ela era detentora dos 9 dons espirituais, que a Bíblia, as listas de dons, né, que a Bíblia traz, dentre esses dons espirituais, são 9. E parece que a igreja de Corinto, se ela não tinha os 9, ela tinha bastante dons, mas ela tinha problemas ali, dificuldades, alguns problemas de ordem doutrinária, de ordem moral, que o apóstolo Paulo precisou tratar, e era muito pior tratar esses assuntos do que hoje, porque eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Eles só tinham a Torá, só o Antigo Testamento, e eles, a lei de Deus, e era muito difícil para eles, então precisavam escrever cartas. E Paulo, então, distante, ele escreve cartas, para que eles pudessem, então, ler essas cartas, passar a carta de um para o outro. Inclusive há uma possibilidade que exista uma terceira carta aos Coríntios que tenha se perdido, né? Há essa possibilidade, e Paulo aqui, ele está tratando esse assunto, unidade de pensamento doutrinário, haja vista
que era uma cidade onde o pensamento era muito utilizado pelo fato de que a Grécia, a cultura helenística, a cultura greco-romana estava dominante, era predominante. E as escolas de filosofia ali eram inúmeras. Então tinha vários tipos de... o campo das ideias, não é? E aqui Paulo ele está trazendo um ensinamento muito profundo sobre a questão de unidade doutrinária. Não podemos, irmãos, aprender uma coisa aqui na igreja e sair falando outra aí fora. Isso trará problema para a igreja. Por isso que nós precisamos saber aonde nós estamos aprendendo, com quem nós estamos aprendendo e quem é que está nos ensinando, e se realmente a Bíblia está dizendo aquilo que está sendo pregado, porque não é qualquer pessoa que carrega a Bíblia que é confiável. Então observe comigo o que eu quero mostrar para vocês. Mas pastor Mauro, então como que eu faço? Como eu devo fazer para eu ter um só pensamento doutrinário? Porque às vezes, irmãos, a gente ensina até anos para uma pessoa, e aí depois ela diz